Ah, o Legacy. Incompreendido por muitos, amado por tantos outros, o Legacy é como aquele time de futebol que desperta muitas emoções. Uns dizem que odeiam, outros fazem juras de amor. Há ainda os que já ouviram falar, mas jamais disputaram uma partida do formato, mas tecem os mais belos comentários ou proferem as mais terríveis palavras. Mas afinal, o que seria o Legacy? E se quiséssemos explicar esse formato no campo da razão? Amar e odiar menos para entender um pouco mais, seria possível? É o que vamos ver a seguir. O Legacy é um formato criado em julho de 1997, como um apêndice do Vintage. Apenas em 2004 passa a ter uma lista própria de cartas banidas. É considerado um formato eterno, ou seja, nele se pode usar as cartas de todas as edições existentes do jogo. Ao contrário do Vintage, no Legacy não é permitido o uso dos principais aceleradores de mana, como o Sol Ring, Mana Crypt, Black Lotus e os Moxes originais. Isso faz com que o formato fique um pouco mais lento e, ao contrário do que muitos imaginam, dificilmente um game termina no primeiro turno. Outra informação relevante sobre o Legacy é o power level de suas cartas. Quem aí já voltou para um jogo perdido com um Brainstorm sabe bem do que estamos falando. Ou quem conjurou um Grave Titan no braço com um Dark Ritual depois de ver a estratégia de reanimação ir por água abaixo. Outras cartas como Stoneforge Mystic e Jace, The Mind Sculptor, foram excluídas do Modern por desbalancear o formato. São cartas que começam a funcionar nos turnos 3 ou 4 e estão presentes em alguns dos melhores baralhos. O que reforça a tese de que, na maioria das vezes, você terá tempo de desenvolver o seu jogo e, o que é melhor, dá para fazer isso usando algumas das cartas mais poderosas do jogo. Por fim, é preciso ressaltar algo que todas as comunidades Legacy têm em comum Brasil afora: a solidariedade e honestidade posta em prática entre os jogadores. Não é raro que a cada campeonato um empreste carta para o outro, ou mesmo decks inteiros para quem está querendo começar no formato. Talvez por ser considerado um formato mais casual, é muito raro encontrar um ambiente hostil onde prevalece a desonestidade, como muitas vezes pode ser visto quando está em disputa uma vaga para um Pro Tour. Ou quem sabe, a cordialidade marcante entre os jogadores de Legacy venha do entendimento de que este é um espaço para pôr em prática o seu hobby e, portanto, a diversão é o que mais importa. Talvez por isso, a comunidade Legacy venha crescendo tanto nos últimos anos, sendo que, a partir de 2018, receberá como reconhecimento oficial 3 vezes mais GPs do que esse ano, e pela primeira vez na história, terá um lugar no Pro Tour. Então, chegamos ao seguinte patamar: jogar com algumas das cartas mais poderosas que existem, num ambiente amigável e descontraído, com pessoas honestas, mas sem deixar de lado a competição saudável, de fato, são ingredientes irresistíveis para quem procura no Magic um encontro com o qual vale a pena gastar seu tempo. Afinal, Magic, The Gathering, significa também Magic, o encontro. E como disse o poeta, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida.